Opa, bom dia a todos. Hoje nós estamos iniciando o mês de julho de 2023 e hoje é uma parte, a segunda parte da nossa escola de dor. Nós vamos falar sobre avaliação de um paciente com dor crônica, ok? Então, para a gente iniciar, a gente tem que ter o conceito que eu sou um fisioterapeuta, então eu vou falar sobre avaliações que competem à minha profissão e que são autorizadas pelo meu órgão, ok? E é claro que eu vou falar sobre a minha prática clínica. Minha prática clínica, eu já coloco que todos os meus aparelhos, eles devem e vão seguir autorização de Anvisa, e meus tratamentos, eles têm uma comprovação científica, com artigos de alto nível. Ou seja, eu, quando avalio e proponho um plano de tratamento, eu faço um contrato com essa pessoa, com esse indivíduo, e ali a gente combina todos os tratamentos que serão efetuados, e ali eu coloco as referências dos artigos que nós vamos fazer, ok? Então vamos lá. Esse vídeo ele vai ter duas partes, uma falada e outra com exemplos, ok? Eu vou citar alguns exemplos durante a abordagem de avaliação. Mas primeiro de tudo, quando chega uma pessoa com dor crônica, eu acho que é a escuta. Você tem que escutar essa pessoa. E a escuta qualificada, ela parte da empatia para você validar essa dor, ok? Então, a pessoa vai chegar com as suas percepções. Existe questionários, escalas de avaliação validadas de forma científica para você não só orientar aquela avaliação, essa escuta, mas também para você captar alguns dados para você validar, ok? Lembra, o conceito de dor crônica, já abordamos em outro vídeo, eu tenho que ter um olhar de como validar a dor daquela fala do paciente dentro do conceito que eu utilizo, da dor crônica, ok? Então, essa primeira fase é a fase da escuta, ok? É utilizado alguns questionários técnicos para você orientar essa escuta. Na parte da validação, eu já começo com algumas ferramentas. Vamos começar com a mais simples. É um algômetro. O algômetro ele serve inicialmente para medir a dor. O que é medir a dor? Se você tem uma escala que é de percepção da dor, as escalas de percepção mais simples é de 0 a 10, então o paciente, vamos supor que colocou 8 na escala. É a expressão dele, a gente tem que validar esse 8. O algômetro, ele vai fazer uma pressão sobre aquele ponto doloroso que o paciente identifica e vai te dar uma métrica, um número, ok? Para que serve isso? Primeiro, é um método de avaliação. Depois, com o transcorrer do tratamento, você também vai poder monitorar a evolução. Às vezes, a dor ela não é perceptível que ela está diminuindo para o paciente, mas quando você chega com um dado técnico, olha, sua dor diminuiu
30%, 35%, também vai fazer com que ele tenha a participação da terapia da exposição, de expor a melhoria daquele tratamento. O algômetro também, ele serve para você identificar possível sensibilização central, que aí é o code teste, aí são estímulos associados ao teste do frio de extremidades, ou da mão ou do pé. Depois a gente exemplifica esse code teste, ok? Então, assim, a gente começa por essa parte mais simples. Tá doendo o ponto esse? Deixa eu verificar qual é a métrica dessa dor. Um outro recurso que eu utilizo é a termografia, a câmera, o equipamento de câmera termográfica, onde vai me dar um panorama geral desse corpo, ok? É claro que o paciente já identificou para mim suas áreas de dor, mas deixa eu olhar mais profundamente o que esse paciente não está me dizendo. A termografia vai me dizer isso. Ela vai me dar pontos de vasoconstrição, pontos de aumento de temperatura ou não, ou diminuição de temperatura. Ele vai me dar um olhar muito mais claro, ok? Eu vou tentar trazer uma imagem de fibromialgia, onde ela está sendo associada um achado de termografia, que é o sinal do manto, com a fibromialgia. Ela consegue identificar com precisão os trigger pontos, ou pontos de gatilho. Ou seja, a termografia, para a avaliação, ela vai me dizer com mais certeza. Passado essa fase da termografia, então ali eu já consigo reconhecer que, olha, o paciente está me indicando uma dor, tem todo o relato dele. Será que tem algo a mais que esse paciente não está conseguindo me dizer e que, vamos supor que ele traga algum outro tipo de imagem nosológica, como uma tomografia, um ressonância, algo a mais que não está pegando também nesse tipo de situação? Lembra, tem a dor crônica primária, secundária, que é associada a alguma coisa, então assim, já me dá alguma coisa. A termografia de corpo inteiro, ela é feita em pé, então ali eu consigo aproveitar o tempo desse paciente para fazer uma avaliação postural nele, computadorizada com inteligência artificial, onde vai medir alguns graus, né? Onde vai medir alguns possíveis desvios. Vai lembrando aí da nossa conversa anterior. Dor crônica também, existe alguns estímulos específicos, artigos trazem que existem alguns estímulos específicos a nível de ligamento, principalmente, que altera a postura desta pessoa. E alterações de postura, geralmente, vou mostrar também, eu acho, um exemplo aí de alteração de postura com alteração termográfica que também gera dor, ou aumento dessa dor. Então, assim, entendeu que é uma bola de neve, a dor crônica? Então você tem que ir descamando, como se fosse uma cebola, essas camadas. Então a gente já passou por uma termografia. Uma avaliação dessa, cara, é umas 3 horas, umas 2 a 3 horas, é bem detalhada. Então, assim, passa pela termografia, aí está agora passando para a parte de postural, como é que está a postura dessa pessoa, ok? Aí ele caminha para uma maca para a gente fazer uma avaliação de olhar do eletrodiagnóstico de acupuntura. Ele vai pegar basicamente
se aquele paciente está sofrendo alterações de simpático e para do sistema nervoso simpático e parasimpático, sistema autonômico. Então, o eletrodiagnóstico, a acupuntura, ele vai pegar também as relações com os dermátomos, ok? Ele vai identificar possíveis alterações de pulmão, o que isso acontece com o corpo, de estômago principalmente. Ele consegue captar até sinais emocionais, como estados depressivos e por aí vai. Então, assim, a gente já começa a entrar na parte do sistema neurovegetativo. A gente identificou a questão músculo-esquelética, agora a gente começa a entrar no neurovegetativo periférico, ok? Até aí já te dá uma base bem bacana de como você está fazendo a avaliação. Você já tem um nível bom para prever, cara, se está sendo sensibilizado central ou não, mas ainda não é conclusivo. Aí você tem um outro exame, cara, que eu acho fantástico, que é a neurometria. A neurometria a nível cerebral vai te dar um mapeamento desse cérebro, como que ele está reagindo. Se está sendo mais ativo ou não, de que lado está sendo mais ativo, o que esse lado corresponde a comportamentos humanos, qual o tipo de onda, qual a velocidade dessa onda. Então, assim, só para a gente exemplificar, não vou deixar os exemplos mais para frente, que é bem difícil da gente visualizar isso, mas tem estados que a gente está muito mais emocional do que razão, muito mais emoção do que razão, com um sistema límbico bem ativado que pode estar trazendo pensamentos negativos, pessimistas. E o que isso tem a ver com um paciente com dor crônica? Lembra, cara, que a emoção, cara, numa sensibilização central pode estar ativando, cara, a inibição da dor. Isso que caracteriza basicamente a sensibilização central. Então, a neurometria, além de pegar isso, ela vai também, acho que isso é muito interessante, pegar as reações do sistema neurovegetativo, como o corpo humano de forma integral, de forma funcional. Então, ela tem a capacidade de pegar, de prever se você está com uma baixa diminuição da sua reserva funcional. Ela tem a capacidade de olhar, de te indicar uma inflamação subclínica. E aí, variabilidade cardíaca, viscosidade, nível do barorreflexo, contração ou seja, disfunções endoteliais. Então, assim, se ela tem essa capacidade de prever isso pelos, chama sensores superficiais, ou seja, não invasivos, existe também a possibilidade de comprovação de todos esses achados por exames laboratoriais. O que isso tem a ver? Isso tem a ver tudo, principalmente com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta tem que entender, cara, da parte funcional dos exames laboratoriais e o que tem a ver com o seu tratamento. Para ser citado, eu tenho um recurso, que é a eletroestimulação transcraniana por corrente contínua. É um excelente recurso, é um recurso bastante inovador, já tem bastante comprovação científica, é seguro, totalmente seguro. E você estimula áreas referentes da dor
no cérebro humano para, como se fosse reativar essa área de inibição da dor. Mas se um paciente estiver em uma inflamação subclínica, aquela de uma camada assim, onde não é percebível, você pode estar levando poucos nutrientes desse cérebro, diminuindo as áreas, a microcirculação desse cérebro. Essa inflamação subclínica, além de estar provocando possíveis evolução para você desenvolver doenças crônicas e suas complicações, ela especificamente da dor, ela diminui a eficácia de uma eletroestimulação transcutânea. Ela também diminui a eficácia de um outro recurso maravilhoso, que é você irradiar a artéria radial com laser durante alguns minutos e durante determinada potência. É uma técnica maravilhosa que dá excelentes resultados e que só pelo fato desse paciente estar com inflamação subclínica, que você tem que olhar, você tem que orientar esse paciente. Às vezes o fisioterapeuta não precisa tratar, nem deve tratar, isso aí são outros profissionais, o médico, que tenha, né, um olhar integrativo, funcional, um nutricionista funcional, porque a dieta inflamatória é a principal causa que causa isso, né? E às vezes você está com deficiência de algumas vitaminas e alguns minerais e está desenvolvendo todo esse quadro álgico, aumentando esse quadro álgico e seu intestino não está com a situação inflamatória que nem absorvendo vitaminas você está, ou produzindo algumas vitaminas também. Então, assim, é um assunto complexo, mas fácil de entender. Somos o que comemos. Então, assim, está dando só uma pincelada que o aspecto da dor não é só olhar aquele ponto da dor. Dor crônica deve ser olhada todas aquelas fases da adaptação, as 3 fases da adaptação, como esse paciente está. Ou seja, até agora a gente está validando esse tipo de dor. Então a neurometria, além de ter a capacidade de avaliar, ela também vai ter a capacidade de monitorar e os tratamentos específicos. Uma das coisas maravilhosas da neurometria é a capacidade de avaliar o seu nível de ansiedade, como você está controlando a ansiedade, seu nível de controle e o nível de reação dessa ansiedade, ok? Então, passado o exame da escuta, através das avaliações, você faz uma algometria, você faz a termografia, você passa o paciente para um eletrodiagnóstico, você tem os dados da neurometria, então assim você vai fechando de forma integral o seu diagnóstico. Mas tem uma parte que é a multidimensionalidade da dor. É como que você, ou como que eu, como você, eu não estou ensinando ninguém aqui a fazer. Eu estou fazendo, só estou falando como eu olho a dor crônica. A multidimensionalidade da dor eu olho através do índice de felicidade bruta, que é basicamente os determinantes sociais de saúde. Então, a multidimensionalidade, através do FIB, vai me dizer como é que está a vida desse paciente, se tem algum ponto da vida desse paciente que influencia nessa dor, ou como que ele lida, como está organizado
a relação dele com ele mesmo, ou dele com a vida, que possa prejudicar essa dor, ok? Então, assim, aí eu fecho uma parte para não só traçar um projeto de tratamento, que vou validar esse projeto, criar um laço de responsabilidade ambas para fazer um contrato com essa pessoa para tratar e também dar as primeiras orientações, ok? Então, assim, ela vem partindo para a escuta, depois vai partindo necessariamente por questionários para a gente estar decifrando de forma técnica esse quadro, indicando quais os exames, aí os exames eles vão pegando desde alterações vasculares de pele, com a termografia, com temperatura, vai pegando alterações posturais do sistema neurovegetativo, a nível cerebral, depois pega como que determinados comportamentos e emoções estão fazendo com o organismo, aí dá uma vasculhada, ou sugere a vasculhada de exames bioquímicos para comprovar se existe algum achado que possa estar prejudicando não só a dor, mas também a saúde integral dessa pessoa, como que essa pessoa se comporta com a vida, com o mundo, e como que ela tem se estruturado para absorver o estresse do dia a dia. Rapaz, não tem estresse, não existe, cara. Você pode ir por qualquer lugar do mundo, você vai ter lá o estresse. Pronto. Então, assim, como que ela se estruturou para isso, ok? Então, assim, essa é a minha visão. A gente parte para alguns exemplos só para demonstrar de forma visual como que são essas ferramentas de avaliação, ok? Vamos lá, vamos dando continuidade aqui. Agora é só apresentar mesmo o que a gente vinha falando. Isso aqui é um algômetro de pressão, estou vendo aqui a pressão. Em teoria, essa pessoa está tendo um ponto de dor. Aqui você está dando uma pressão e está medindo, tendo uma medida quantitativa do quanto que ele está suportando a dor, ok? O cold test, ou no caso aqui, se fosse a mão, a gente estaria fazendo no pé dele. Então, mediria também a relação do simpático e parasimpático, se está preservado essa situação. Eu gosto também de fazer, às vezes eu faço o cold test com a termografia, que é até mais preciso que o algômetro, mas no algômetro, em teoria, se estiver tudo preservado, estaria diminuindo aquele ponto de dor, ou seja, ele estaria suportando uma maior carga no teste de algômetro, ok? Opa, aqui a termografia, aqui é uma imagem de termografia. A gente utiliza aqui uma paleta de cores para ficar, para a gente fazer o diagnóstico funcional é melhor, ok? Tá vendo uns gradientes aqui de diferença de cores? Essa paciente é um diagnóstico fechado, nervo mediano, é um túnel do carpo de nervo mediano, ok? Tem situações aqui que a gente
observa os contornos, temperaturas, né? Gradientes de temperaturas iguais. Aqui está a imagem crua, né? Mas existe os referenciais, os deltas, ou seja, existe os quantitativos que a gente coloca para fazer o tipo do relatório. O importante é saber que a termografia, lembra, a termografia, ela permite ver, cara, coisas que os olhos não estão enxergando, ok? E consegue também, de uma certa maneira, nos ajudar a verificar. Aquela é um paciente diferente deste aqui. Esse aqui, ele chega com uma suspeita de túnel do carpo também. Minha mão está toda formigando, estou perdendo a força. Mas observe nessa imagem. Realmente tem a situação da compressão aqui, né? Os sinais característicos e semelhantes ao túnel do carpo. Mas observa também, cara, que um certo trajeto ele também está comprometido. Então, em teoria, para este pessoa aqui, a termografia serve também, cara, para você diferenciar alguns achados, para você não cair. Ou seja, a clínica é soberana, ok, mas é soberana sobre o quê, né? Sobre exames funcionais, no caso do fisioterapeuta, né? Sobre os exames, sobre os testes, aí sim a clínica é soberana. Somente a clínica é complicado. Neste caso aqui, tudo indicava uma túnel do carpo, mas quando você vai verificar, existe outros componentes observados aqui. Ao lado é a mesma imagem, mas em 3D, onde você verifica que esses pontinhos brancos aqui, diferenças de gradientes de temperatura, okay? Então, assim, você vê que tem pontos bem comprometidos. Para um tratamento, talvez, um ponto desse aqui seria um local adequado para você fazer um laser, ok? Um laser bem um pontinho. Aí já é tratamentos termoguiados que a gente vai estar falando depois, ok? Então aqui apenas para saber o quão é bacana, cara, o tanto que ajuda uma termografia. Então a gente passa ali por algômetro, igual a gente estava falando, a gente passa pela termografia. Aqui, ó, esse aqui é um sinal de manto, clássico sinal de manto da fibromialgia. Apenas a fibromialgia, ela detém essa imagem de manto, ok? Então, assim, ajuda bastante no diagnóstico da termografia, ok? Essa paciente aqui, ela chega com a suspeita de fibromialgia também, né? Na primeira imagem crua. Por que eu digo crua? Porque você tem outras ferramentas para você trabalhar essa imagem para chegar num diagnóstico, ok? Então, assim, existe softwares de apoio. Ela chega com uma impressão que estava com manto. Talvez essa espécie de triângulo aqui, ele não estava caracterizando totalmente, mas aí quando você joga e trabalha o Hypermax, né, um 3D da mesma imagem, você começa a perceber que ela está apenas localizada mesmo. A gente não pode se basear por cor, ok? Você viu que parece até câmeras diferentes, mas é a mesma câmera. Então a gente tem paletas de cores, onde aqui do lado você vai ver que
essas numerações aqui são temperatura. Então, se a gente virasse essa imagem, estaria o pico da montanha aqui. Então, realmente está localizado apenas aqui. Está pegando torácica baixa com lombar, né? Essa pessoa, eu estou lembrando dela aqui, ela pegou um peso, cara, coitada. Ela pegou um peso, é característico, uma coisa bem aguda, pegou um peso e travou. Aqui é a imagem dela quando chega, aí existe um software da avaliação computadorizada, a inteligência artificial já pega os pontos anatômicos e já faz a medição, ok? Então, a gente tampa a imagem, mas ela estava com a cabeça meio rodada, o ombro esquerdo ele está um pouco mais levantado, e a pelve aqui direita estava mais levantada do que a esquerda. Então ela estava bem. Observa que após, aqui a gente fez um procedimento de quiropraxia instrumental com laser, ok? Então é bem rápido e observa que voltou a uma postura adequada e o interessante aqui é que até a estética, por exemplo, abdominal aqui, ela modifica por completo, ok? Aí, alterações de graus aqui é super interessante. Lembrando, torácica baixa e lombar. Estava alterando todo o corpo dessa paciente, ok? Então, assim, a gente começa lá com algometria, né? Vai para termo, para termografia, depois a gente passa aqui para a questão da postura, da avaliação postural. E aqui, cara, é acupuntura, cara, o eletrodiagnóstico de acupuntura. Eu não vou ficar me atentando aos pontos aqui, mas você percebe, assim, só para a gente esclarecer um pouquinho, essa linha de vermelho aqui não deveria estar aqui, deveria estar em 50. Lembra que para acupuntura, para a medicina oriental e também para a nossa, né, ocidental, é o equilíbrio, né? Para a gente é a homeostase e para eles é o equilíbrio, né? Então, que deveria estar em 50. Então, assim, é um paciente com aspectos mais excitatórios. Então, em termos gerais aqui, é o simpático e parasimpático. Ou seja, a gente começa a avaliar agora a questão a questão neurovegetativa. Então, assim, cada ponto aqui é um ponto de acupuntura e se baseia num conceito, ok? Acupuntura tem isso quase 3.000 ou mais anos. E sinceramente, cara, tem semelhanças com a ocidental bastante, com os meridianos. Eu acho que eu tenho imagem aqui de meridiano. Mas, assim, o interessante é que ela quantifica essas alterações, ela sai do modelo, essa ferramenta aqui sai do modelo tradicional, onde avalia pulso, língua e por aí vai, sinais, e começa a quantificar. Então, para demonstração, né, a parte do paciente, você ir reavaliando e mostrando a evolução, se você consegue baixar essa linha, consegue baixar esses parâmetros aqui que estão muito altos, que estão muito ligados ao emocional desse paciente aqui. Então, você começa a expor para esse paciente também a melhoria dele. Isso é encorajador, isso é motivador, né?
cada passo é uma vitória. Então, começa a gente a modificar um pouco mais aí, ok? Então, aqui, ó, os demártomos. Aqui é uma visão, né, já ocidental, mas se a gente pegar a visão oriental, tem uns meridianos e, rapaz, é bem semelhante, ok? Onde aqui esse mapa dos dermátomos, cada pontinho desse aqui corresponde a uma vértebra, que também, além da função motora dos músculos, também está ligado às vísceras, né? Intestino, coração, pulmão. Então, assim, é uma linguagem bem semelhante. Lembrando que os meridianos foram construídos há 3.000 anos e esse dermato é bem recente. Então, assim, existem algumas diferenças, mas eles são bastante semelhantes, ok? Então, assim, quando a gente pega um trajeto de ciático, você vê que é toda essa faixa aqui, ok? Então, assim, é bem interessante numa termografia, por exemplo, você observar desde da vértebra, ok? Se houve herniação ou não, ou se houve a compressão, e se esse trajeto está sendo alterado. E pasme, na termografia pega o trajeto alterado. Aqui a gente já começa a entrar Lembra, a gente entrou no neurovegetativo, e aqui a gente está entrando, a gente continua no neurovegetativo, mas o que esse neurovegetativo está modificando e o que ele está fazendo de reações fisiológicas, ok? Não vou me atentar aqui. Aqui tem apenas 3 imagens ou 3 partes do relatório. Esse relatório aqui é o meu relatório. Lembra, eu estudei para me tratar. Então, assim, aqui pega controle de ansiedade. Aqui eu já estava bem, ó, já estava bem próximo, mas esse controle da ansiedade, aqui está, apenas curiosidade, tá, gente? Aqui tá falando que minha reserva funcional está ligado ao adrenal, às vitaminas, minerais que ficam lá principalmente no fígado, né, de reserva, eu estava baixando aqui. Então, aqui eu tive que fazer, eu acho que é até interessante depois eu mostrar, eu tive que fazer a comprovação, né, que eu estava falando, bioquímica disso, né? Será que era adrenal mesmo? Será que minha adrenal está entrando em falência? Será que como é que estão minhas vitaminas, alguns minerais, ok? Então, eu fiz bastante completo, porque nessa questão aqui, tá vendo aqui? Meu simpático e parasimpático está praticamente regulado aqui nesse momento, ok? Lembrando aqui, se eu consigo avaliar meu controle de ansiedade, especificamente aqui, existe também um protocolo de treinamento para mim melhorar esse controle de ansiedade, ok? No meu caso, estava ligado também a questões nutricionais. Então, aqui foi a parte mais triste da minha avaliação, vamos dizer aqui, que o meu fluxo cardíaco ele estava alterado. Aqui estava dando uma sugestão de uma inflamação subclínica, e aqui a velocidade, o turbilhonamento do fluxo sanguíneo estava alterando a oxigenação de algumas partes.
do meu corpo, poderia estar alterando. Então, existe, para cada um desses aqui, tem um protocolozinho de exames laboratoriais indicados, se a pessoa quiser, eu acho que ela deve, comprovar, ok? Comprovar bioquimicamente essas alterações. Depois eu mostro os meus. Eu acho que. Ah, tá. Aqui eu continuando na neurometria, aí vem a parte do mapeamento, né? Você tem imagens do cérebro. Não sei se vai dar para verificar. No meu caso em si, deixa eu tentar fazer aqui uma. No meu caso em si, principalmente em pé, aqui, observa essa imagem aqui, vamos observar 4 imagens aqui que vai ser, pelo menos, interessante para a gente demonstrar. A imagem número 1 aqui, observa que meu lado direito, ele está muito mais ativo do que o esquerdo, ok? Se você pegar o sagital direito e o esquerdo, também vocês verificam aqui. Geralmente não, o direito está ligado à emoção e o esquerdo à razão, ok? Então, nesse momento da minha vida, eu era muito mais emoção do que razão. E o límbico aqui, bem ativo, eu estava com uma tendência a ter pensamentos negativos, pessimistas, ok? Então, se a gente fizer uma associação com o sistema 1020, que é um sistema de eletroencefalograma, que a gente utiliza como é que chama? Um tratamento da eletroestimulação transcraniana por corrente contínua, mais ou menos aqui, ó, nessa área aqui, mais ou menos, é o córtex, é a área M1, né, C3, do córtex primário. É a primeira área que se desenvolve do cérebro, ok? Depois do córtex primário se desenvolver, vai se desenvolvendo as outras áreas. Então, aqui é o protocolo básico, ou primário, de dor, caramba, ok? Para você estimular o cérebro de forma anódica, aí a gente não querendo entrar em tratamento, mas a eletroestimulação por corrente contínua, modelo, TDCS e artigo primário é você estimular C3, cara, com 2 mA, o ânodo, né, vai estar aqui em cima de C3. Então, assim, você observa que, como eu sou portador de dor crônica, estava bem, esse momento da minha vida estava bem demonstrado que a emoção podia estar controlando também, e iria estar, a minha dor, ok? Então, vamos lá. A gente passa por todas essas situações e aí a gente entra na parte da multidimensionalidade da dor, ok? Aí, o índice de felicidade bruta, ela começa a colocar para a gente um caminho de como quantificar essa parte da multidimensionalidade da dor. Lembrando que o FIB é um questionário onde pega todas essas vertentes, esses setores aqui, ok? Ele foi feito pela ONU para ter uma substituição de um modelo
de governança, um modelo de desenvolvimento humano que não seja baseado em valores monetários. Ou seja, ele não que substitui, ele não veio para substituir o PIB, mas ele veio para contrapor que não é só dinheiro que desenvolve uma pessoa, ok? Então ele é utilizado a nível pessoal para você saber, cara. Por exemplo, qual o seu, como é que você está usando seu tempo, cara? Você tem tempo para você? Como é que você está usando seu tempo? Que tem questão de sono, ok? A educação, quais são os fatores de educação que você está levando? Então, assim, ele acaba gerando uma mandala aqui, onde você vai verificar que, às vezes, você não está vivendo em comunidade. Ou, às vezes, você não está priorizando a sua saúde. Ou você não está lidando bem com as questões ambientais. E a parte importante é que você não pode estar bem em apenas uma área da sua vida. Você tem que estar bem ou em equilíbrio com todas as áreas de sua vida, ok? Então, assim, ele traz na questão específica da dor, por exemplo, bem-estar psicológico aqui. Se você estiver baixo aqui, talvez aqui seja um fator de melhoria dessas situações identificadas que, além de estar fazendo com que sua dor atinja graus maiores, ou seja, você sofra mais, mas também qualquer outra questão externa, qualquer outro agente agressor, você não tem condições de absorver e não sofrer com esses agentes externos estressores, ok? Então, é mais ou menos assim. Então, a gente vai chegando ao final apenas demonstrando, assim, através de imagens, aquelas 2, 3 horas de avaliação, que deve ser uma avaliação bem detalhada. Eu acredito que a parte mais importante no tratamento seja você chegar a um diagnóstico, chegar a um caminho, porque depois fica muito mais fácil tratar, fica muito mais assertivo, fica muito mais colaborativo o tratamento e rende melhores resultados. Essa que é a máxima disso aqui, ok? Então, assim, uma avaliação de um paciente com dor crônica, ela deve ser muito cuidadosa. Ela envolve vários itens, não tem como você está fugindo muito desses itens. E, relembrando, depois de tudo isso, a gente só tem uma coisa de objetivo, é validar a dor do paciente. Então, assim, a gente demonstra que não só o conceito da dor crônica, mas existe também modos de você avaliar o conceito da dor crônica, ok? Aí depois a gente parte para tratamento. Show de bola? Um abraço.